Bom, vou começar a explicar aqui por linhas. Começando na linha 8. Essa linha eu criei uma variável opção string. Aqui eu iniciei um objeto menu, um objeto campeonato e o objeto equipe 1 e equipe 2. E aqui os jogadores. J1 para jogador 1, J2, 3, 4 até o 10. Aqui eu criei tipo uma lista. Basicamente eu fiz tipo uma lista dentro de outra lista. Aqui na equipe eu criei uma lista de jogadores e dentro dos jogadores está a lista de equipe 1 e equipe 2. Onde está setado o J1 para jogador 1, 2, 3, 4 e para a equipe 2 J6, 7, 8, 9 e 10. Bom, aqui eu criei uma classe menu, onde eu chamo ela, eu instanciei ela aqui em cima, o objeto menu, e um while para fazer enquanto for verdade. Bom, dentro desse while, aqui ele chama o menu, que é um campeonato. Cadê o menu? Menu campeonato. Onde basicamente é informar as opções que o usuário tem, retornando uma string, onde ele vai dizer a opção que ele quer e retorna essa opção. No caso, aqui é só para enfeite, no caso. Basicamente, peraí, eu vou rodar o aqui vai explicando junto. Acho que é melhor. Eita, peraí. Isso daqui basicamente falei errado. Aqui é a parte de carregar. Aqui é tipo um negocinho que eu fiz só pra tipo, vou finalizar aqui. Ó, o .NET 1 dele fica carregando aqui. Esses valores daí são pré-definidos. Aqui, ó, tá carregando. Se for meio grandinho, mas ficou bem legal até. Tipo, eu vou explicar aqui o que tipo, ele não retorna nada. Daí aqui é pra limpar a tela. Vai esperar meio segundo. Aqui ele vai girar a primeira imagem, onde tá dizendo carregando, 0%. Aí ele espera 700 milissegundos. Depois limpa a tela, exibe a próxima. E assim sucessivamente até a... aqui eu botei uns valores meio aleatórios, só pra ele não ficar indo parelho dele, dar umas travadinhas. E basicamente é isso. Depois que ele chega no 100, ele espera 2 milissegundos e finaliza a aplicação e vai pra parte do... pra limpar a tela. Basicamente ele tá limpando 2 vezes a tela, mas enfim. Depois ele vem pra opção... ele tipo vai puxar a opção do menu, que é... deixa eu colocar aqui. Aí aqui ele vai pra... ele puxa o menu. E no caso lá tá retornando uma string, que é a opção que o usuário digita. E vem pra essa opção aqui. Ó, como eu tinha explicado. Bom, depois, voltando, eu criei uma condicional de ifs. Eu tentei com o switch case, só que eu achei melhor com if, ficou melhor. Enfim, daí temos a primeira opção do menu. Vou voltar no menu, ó, que é adicionar os participantes. Daí ele confere se a opção é 1, se for verdade ele vai entrar, limpar a tela e mostrar, exibir na tela qual é o nome da equipe 1. Depois ele tá pedindo pro usuário digitar o nome da equipe, depois ele dá um espacinho. Aqui daí ele, no caso o J1 seria o jogador 1, onde ele vai setar o nome na lista equipe 1, que vai tá adicionando o nome. Essa aqui é uma outra funçãozinha que eu criei, que ela tá, se não me engano, na equipe. Eu acho que é na equipe. Ó, adiciona o nome. Onde lá ele recebe o número, que é o número do jogador. Basicamente esse é o primeiro. Se for, significa que ele é da equipe 1. Então ele entra no if primeiro e informa que o jogador é da equipe 1. E depois, caso seja mais que 5, ele entra no else, onde ele vai exibir que o jogador de número, no caso vai ser do 6 em diante, é da equipe 2. Aqui eu coloquei como só um porque tipo, ele não precisa. Só quando é mais de uma condição, daí tem que colocar mais um, daí tem que colocar entre chaves. Console outline para mostrar, para tipo, informar o que o usuário deve digitar para retornar, que seria o nome completo do jogador. Depois volta lá para o program e vai para a segunda linha, onde o J1 vai receber, J1 ou o jogador 1 vai receber, no caso, o nickname, que é o último sobrenome, eu acredito, que será adicionado na lista 1, onde ele adiciona, no caso não tem nada para passar para parâmetro, porque já vai estar exibindo. Quer ver? Vamos mostrar aqui, eu tô esquecendo. Peraí que meu terminal deu uma bugadinha. Tá, foi. Ó, vamos adicionar. Ó, daí ele exibe, que foi o que eu tinha explicado antes. Daí no caso aqui eu vou botar aqui. Vou botar teste. Teste 11. 10. Seja, qualquer número aqui. Daí ó, jogador número 1. Daí a gente informa o nome do jogador. Nome completo no caso. Daí o nickname. Vou botar Cleito. E ele vai pro jogador 2. Vou voltar aqui no código pra continuar explicando. Aqui daí ele, vamos lá pra funçãozinha pra explicar. Ó, add nickname. Aí aqui é bem mais simples, porque ele não tem um número pra informar, ele já vai estar exibindo na primeira função que chamou ele. Esse add nome. Aí esse add nick ele não precisa, ele vai estar só retornando o valor do nickname pra poder setar aqui na lista, no jogador 1. Aí aqui o jogador 1 vai estar recebendo os pontos, que é 0. Aqui ele não está informado, porque ele sempre vai receber 0. Pelo menos quando cria o jogador. Depois aqui é só pra... e outra coisa, eu não consegui, tipo, eu tava gerando erros. Tipo, colocar aqui direto na jogador pontos. Eu até coloquei aqui, só que ele tava dando uns erros. Daí eu, pra garantir que o pontos vai ser 0, eu setei aqui também. Enfim, aqui é só pra gerar uma linha. Ó, essa linha é invisível. Depois assim até o jogador da equipe 2, onde ele vai exibir... eu vou gerar aleatório aqui. Teste. Então, vou botar 2. Então 2, 3, 4.
Ah, e eu esqueci de dizer, tipo, ele vai informando o número do jogador que tá. E da equipe. E qual é a equipe que tá, no caso, tipo, aqui é da equipe 1. Continuar aqui. Ó, agora ele vai pra equipe 2. Daí, no caso, ele zera, limpa a tela, que é aqui com esse console clear. E ele exibe que tá na, tipo, informa o usuário que ele deve digitar, que é, no caso, o nome da equipe 2. Aqui é o valor da equipe 2 aí, que a gente digita. No caso, eu vou botar como teste 20. Aí, show. Daí aqui é o mesmo processo. Daí. Vai cadastrar, no caso, os jogadores da equipe 2. Bom, depois de todos os jogadores inseridos, eu dou Enter, ele mostra aqui carregando e... Ó, por que ele mostra aqui carregando? É por causa desse finalzinho aqui, tipo, eu botei só pra enfeite mesmo. Que nem aqui, ó, depois do... naquela linha que eu tava era a do nickname. Depois que eu dou Enter, ele serve como 0, os pontos do jogador 10, depois ele dá tipo, cria uma linha em branco, será que não precisar, porque ele já vai limpar a tela. Enfim, depois ele exibe que tá carregando, espera 8 milissegundos, depois limpa a tela, mostra concluído, espera mais 4 milissegundos. E depois, no caso, ele finaliza e retorna o loop lá pra cima, onde ele vai limpar a tela e exibir o menu de novo. Daí, exibindo o menu, ele vai pra, no caso, vamos para a opção 2, que é iniciar o campeonato. Ou, no caso, eu vou ir iniciando aqui junto, vou já explicando. Bom, aqui, agora vamos para a opção 2. Daí ele vai retornar a opção 2. Beleza, daí ele entra aqui. Aqui eu criei uma funçãozinha para zerar os pontos do jogador, da equipe 1 e equipe 2. Eu botei isso aqui para garantir, por caso o usuário ele queira jogar mais uma vez, no caso eu vou fazer mais de um campeonato, ele pode. Enfim, depois ele limpa a tela. Aí aqui ele vai mostrar para o usuário que ele deve digitar, que é o nome do campeonato. Aqui vai setar o nome do campeonato. Aí vai limpar a tela, depois que o usuário digita. E vai chamar a função iniciar partida, passando por parâmetro daí a equipe 1 e a equipe 2. Então já vou testando aqui. Eu vou chamar o campeonato de Camp, sei lá, 23. Não, daí ele tá aqui, deixa eu entrar numa função para explicar. No campeonato, iniciar a partida. Aqui daí você vai receber por parâmetro, não vai retornar nada. Aí aqui ficou bem grandinho, mas enfim. Aqui daí é mais para limpar a tela, para exibir na tela, no caso que está aparecendo aqui agora, que é basicamente para o usuário iniciar, porque às vezes por nada, o usuário clica lá e ele já vai automaticamente muito rápido e não dá tempo. Enfim, daí eu botei esse negocinho para ficar esperando. Aí só vai continuar enquanto o usuário clicar Enter. Onde aqui ele vai estar mostrando o nome da equipe, que eu botei teste 10, ou da primeira equipe. Aí quando eu clico um Enter ele vai exibir jogador 1, nickname, o nome, e fez quantos pontos. Aqui, jogador 2, nickname, e assim sucessivamente ele vai adicionando os pontos. E depois ele pede para guardar para iniciar, porque às vezes o usuário quer ver quantos pontos cada jogador fez. Enfim, eu vou explicando aqui no código o que eu fiz. Aí eu criei uma variável num, recebendo um int, de inteiro. Aqui daí, como tá vindo por parâmetro a equipe 1 e a equipe, no caso a lista da equipe 1 e a equipe 2, aí aqui eu peguei a equipe 1 da lista de jogadores e passei cada jogador para a variável jogador. Onde jogador vai, no caso, iniciar a função jogar. Daí jogar vem pra cá, onde daí, no caso essa função não recebe nada. Aqui daí eu criei um objeto random, onde ele vai estar gerando números aleatórios com um next. E adicionando na variável pontos. Que, cadê aqui? Que vai estar recebendo, daí o jogador vai receber os pontos aleatórios que estão vindo. Depois ele informa com consoante outline o jogador de número, que é no caso o primeiro vai ser 1. Aqui daí no caso, depois 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, até o 10. Só que daí é na equipe 2. Bom, continuando aqui. Daí aqui ele vai mostrar o número, o nome do jogador, o nickname e os pontos que ele fez. Depois espera um segundo e daí ele vai adicionar 1, tipo um incremento. Um vai virar 2, e depois 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Depois que ele fazer todos os jogadores da lista, que são 5, como mostrou aqui, ele cria uma linha e exibe para o usuário clicar Enter para iniciar a equipe 2, que eu botei teste 20. Aqui daí para ir para a equipe 2 é só clicar um Enter. Aí ele vai girar os da equipe 2. Aí depois volta para o menu, depois que ele... Daí eu botei aqui para o usuário clicar para voltar para o menu, onde daí ele exibe todo o menu de novo. Aí o usuário tanto pode iniciar outro campeonato, quanto pode mostrar a classificação que ficou, no caso a equipe 1 e a equipe 2. Bom, vamos botar ali 3. Ó, daí ele exibe, vamos lá pro menu, pro program. Vamos fechar esse A2. Daí no caso, como vai ser a retornar um 3, ele, se for 3, ele vai entrar nessa opção. Onde ele limpa a tela também e chama a função, no caso a função não lá, chama o método classificação. Onde tu passa por parâmetro a equipe 1 e a equipe 2. Só fechar isso daqui para iniciar a partida que eu já expliquei. Aí depois explicar a função zerar pontos. Acho que já vou explicar agora. Bom, porque tá no método de cima. Ó, zerar a equipe recebe daí a função zerar pontos, onde recebe por parâmetro as duas. E aqui.
Voltando aqui, depois aqui ele mostra ele para zerar a funçãozinha. Daí ele entra na classificação. Na classificação daí recebe por parâmetro as duas listas, que é da equipe 1 e equipe 2. Eu botei em E1 e E2 para ficar mais simplificado. Ele não vai estar retornando nada. Aqui daí eu criei uma variável pontos equipe 1 e pontos equipe 2, para comparar depois. Vou explicar aqui. Daí esse, no caso a lista 1, ele vai chamar a função pontos total, passando a lista, que daí vai pontos total aqui. Que daí por parâmetro vai estar recebendo qualquer tipo de equipe. Eu botei 1 e E2, porque vai estar recebendo as duas, com o mesmo método. Aí aqui eu declarei uma variável total pontos, que é para estar retornando. Ele vai retornar esse método retorna um int inteiro. Enfim, aqui daí criei uma variável total pontos recebendo 0, onde eu fiz a mesma lógica do for each. Aqui ele vai pegar a lista que está vindo, da lista principal, jogadores, e no caso eu vou pegando cada jogador e transformando nessa variável jogador, onde um int ponto vai estar recebendo os pontos desse jogador. E aqui eu até queria ter botado um mais igual e tirando isso aqui, só que não estava funcionando direito, daí eu não sei porquê. Daí basicamente eu coloquei desse jeito e funcionou. Bom, depois que os pontos, o total de pontos e os pontos vem para a variável total pontos, eu retorno ela pro pontos da equipe 1. E a mesma coisa para a equipe 2. Aí depois, vamos abrir aqui um método, no caso a condição, que daí ele compara if pontos equipe 1 é maior que pontos equipe 2. Se for, ou no caso a equipe 1 tiver ganhado, vai entrar nesse if. Aqui daí vai exibir o nome do campeonato, que a gente está exibindo aqui. Depois vai exibir a equipe, o nome da equipe no caso, e o total de pontos que ela fez, aqui foi 191. Depois vai informar o nickname do jogador, aqui vai informar a posição do nickname, para puxar o nome do nickname, que é a Clayton no caso, o primeiro. Aí depois vai informar quantos pontos o jogador fez, que aqui no caso o primeiro foi 75. Depois, daí caso for a equipe 2, vai entrar nesse else, porque daí não entra no if. Aí aqui já é a mesma coisa, só que com a equipe 2 aí. Tá, depois aqui é pra exibir uma linha em branco, essa linha aqui. E depois pergunta pro usuário, no caso eu coloquei pra ele poder ler tudo certinho, que só vai pra voltar pro menu quando ele clicar um enter ou qualquer tipo de tecla. Com esse read key, que ele espera uma tecla só. Ó, daí tipo, eu clico um enter e ele vai voltar lá pro menu. E com isso a gente fecha a parte da classificação. Bom, eu vou gerar mais um no caso, campeonato, pra ver que tá funcionando certinho. Ó, 2, nome do campeonato, eu vou botar outro nome, Camp 1. Ó, clique em enter para iniciar a equipe 1. No caso vai estar gerando com os mesmos nomes de equipe e mesmos nomes de jogador, porque não foi alterado. Ó, jogador 1, daí vai exibir os valores totalmente aleatórios. O primeiro tinha gerado 70 e poucos. Aqui agora gerou 24. Ó, daí ele pergunta pra esperar o usuário ler ou algum tipo de coisa. Aí agora vai exibir os pontos da equipe 2. Aí clica pro menu 3 para mostrar a classificação. Ó, caiu no primeiro de novo. Aí show, e daí com o 4 a gente fecha o programa, que ele finaliza. Aí, show. Daí o 4 aqui ele finaliza. Ó, console offline para limpar a tela. Depois ele informa o usuário que está finalizando, espera 7 milissegundos, limpa a tela e lança o break, que é para finalizar o while. Aí ele vai sair do while, vai entrar nesse console offline. Depois ele vem aqui pro e exibe finalizou com sucesso e o read key para esperar o usuário digitar um enter, só para ele ver que finalizou o processo da aplicação. Aí só explicando uma outra coisa, caso o usuário não sete os jogadores, deixa eu só salvar aqui, que eu tinha feito as alterações ali. Caso o usuário inicie já direto o campeonato sem adicionar nenhum jogador e nenhum nome de equipe, aí no caso eu botei para iniciar com bots. Vamos para a opção 2 direto. Eu vou botar o nome do campeonato, Camp 4. Ó, daí aqui ó, tá dizendo, ele já exibe, ó, que a equipe 1 não tá definida, mas ele gera com bots daí. Ó, vou dar enter. Ele vai gerar para a equipe 2. E acho que depois vamos mostrar o relatório, só que ele vai mostrar ali com os bots. Vamos gerar de novo. Nome do campeonato aleatório. Aqui no caso vai estar... Depois ele volta pro menu e, no caso, finaliza a aplicação se o usuário quiser. Ou se ele quiser continuar digitando, ele consegue. Menu, faça jogador. Aqui daí, no caso você tem o nome do jogador e o nickname como bot.